Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui hoje para mais uma mensagem aqui no canal. Quero aqui agradecer a todos vocês inscritos aí no meu canal. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Quero aqui também desejar um feliz ano novo, um feliz 2023 a todos. Que nosso Deus possa acrescentar na vida de todos muita paz, muito amor, muita felicidade e grandes realizações na vida de todos nós. Meus queridos, o título da mensagem de hoje é: se isso acontecesse na sua igreja, o que você faria? Uma vez que as igrejas são rígidas, uma vez que se pecar ou errar numa igreja e os pastores põem no banco, e eles falam: varão, aqui o cajado como solto, aqui é banco, se pecou aqui é banco na certa, né? Eu fui do meio aí há muitos anos, eu sei bem como acontece. Isso quando a igreja, quando o pastor não é rígido para expulsar da igreja, se tratando aqui da história de Maria e José, Maria, mãe de Jesus. Mas eu quero começar o estudo de hoje aqui no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo número 1 em diante, mas apenas só para falar da nação. Como surgiu a nação de Israel? A história é longa, eu vou estudar só poucos versículos dessa passagem, desse capítulo, para você entender o que é uma nação, como surgiu a nação de Israel, a qual teve a promessa da Virgem da Luz. Mas hoje nós estudamos a história, nós entendemos, achamos fácil, né, de aceitar, mas na época deles ali, os doutores da lei, das leis, os mestres de Israel que pregavam no templo, sabemos também que Maria, ela participava das festas, das tradições religiosas de Israel, observava as leis, mas a história que eles sabiam, que as profecias que os profetas diziam era que a virgem ia dar uma luz, a virgem ia dar uma luz. Mas quem era essa virgem? Qual era a época dessa virgem, dessa luz? Como isso seria possível? Mas e hoje, na sua igreja? O que você faria se caso isso acontecer? Ou acontecesse? Aqui em Gênesis capítulo 12, eu vou apenas ler do versículo 1, para você saber como surgiu a nação de Israel. Versículo 1 está escrito: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu ser uma bênção. Então a promessa de Deus aqui é forte para ele. Versículo 3: abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui a promessa, né, que se alguém amaldiçoasse Abraão, Deus amaldiçoava aquela pessoa. E se alguém abençoasse Abraão, Deus abençoava aquela pessoa. E a promessa de Deus fazer da vida dele, ou dele, uma grande nação. E diz Deus ainda: em ti será bendita todas as famílias da terra. Aí já está falando de outras nações, mas é na fé de Abraão. Versículo 4: e partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenaram, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 5: Abraão levou consigo a Sarai, sua esposa, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e a terra de Canaã chegaram. Então Abraão foi, ouviu ali a
palavra de Deus, obedeceu, foi obediente, levou as pessoas, as almas são vidas, levou as pessoas que estavam com ele. E ali Deus prometeu de fazer dele uma grande nação. Agora a gente vai entrar nas profecias de Maria, que era para Maria, que era para a Virgem, mas quem sabia que era Maria? Como saber ali os doutores do templo ali, os mestres das leis, os escribas, saber que eles sabiam o que ia acontecer, mas eles não sabiam que era Maria. Hoje nós sabemos que foi com Maria, porque ficou escrito, mas antes era eis que a Virgem dá à luz. Mas que virgem? Qual época? De qual povo? Então tinha que ser do povo de Israel, da descendência de Abraão. Vamos ver em Salmos 89, no versículo 2, 3 e 4, o que Deus disse. Digo, pois, a tua benignidade será renovada para sempre. Tu confirmarás a tua felicidade, ou seja, a tua fidelidade, até nos céus, dizendo. 3. Fiz um pacto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Versículo 4. Estabelecerei para sempre a tua descendência e firmarei o teu trono por todas as gerações. Então aqui Deus fez essa promessa para o rei Davi de dar continuidade no trono de Davi e firmar o trono de Davi em todas as gerações. Então por aqui você vê falar em todas as gerações, então não está falando no fim, está falando que vai continuar. Mas vamos ver o que falou Isaías no capítulo 7, no versículo 13 e 14. O que Deus disse através da boca do profeta. Então disse Isaías: ouve agora, ó casa de Davi, poucos vós vos afadigardes, os homens, que ainda afadigareis também ao meu Deus. Versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado o seu nome Emanuel. Então aqui já começa a promessa de Jesus, mas através da virgem. E o profeta fala. Mas, naquele tempo, como saber que uma virgem ia dar uma luz? Como acreditar nessas palavras? Em Miqueias, capítulo 5, do versículo 2 ao 4, Deus disse assim através da boca do profeta: mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui já sabemos que ia sair de Judá. Quem era Judá? Era um descendente de Abraão. Então, as profecias não eram para o Brasil, não era para Portugal. Sempre as profecias foram para Israel. Não era para a África, não era para a Itália. Era sim para Israel, aquela descendência de Abraão. Aquela descendência de Abraão, que eram as profecias de onde ia sair o Messias. Versículo 3. Portanto, os entregará teu tempo em que aqui está de parto tiver dado à luz, então o resto de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Veja bem, a promessa era para Israel. Versículo 4. E ele permanecerá e aparecerá, ou seja, apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus, e eles permanecerão, porque agora ele será grande até os fins da terra. Vejam, meus queridos, que maravilha
as promessas, as profecias de Deus para o povo. Porém, era para a nação de Israel, não era para o mundo inteiro. Jesus de Nazaré veio apenas para Israel, porque assim está escrito as profecias e assim eu creio. Só que naquela época deles, eles sabiam que a virgem ia dar à luz, mas não sabiam de qual nação. Ou seja, da nação eles sabiam que era da nação deles, eles não sabiam de qual geração e quem era a pessoa escolhida por Deus para dar à luz. Aqui em Mateus, capítulo de número 1, no versículo 17, está escrito assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. De Abraão até Davi foi 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. 28 gerações. É de 14 em 14. E desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Somar dá o quê? Uns 42 gerações. Então, foi um período de tempo muito longo. Não foi a coisa assim, encaixadinha uma atrás da outra, não. Se for somar aí, em média 40 anos uma geração, se você for fazer a conta e dividir por 42, vai dar o quê? Mais ou menos mais de 1.600 anos. Assim por cima, né? Que eu não sei se a soma realmente é assim, mas veja que isso se cumpriu. Mas se cumpriu aonde? Em Israel. Por que em Israel? Porque esse filho dessa virgem era quem ia tirar os judeus, os hebreus da escravidão. Agora, com esse tempo todo, né, sabemos que Abraão, ele não viveu por lei. Isaac não viveu por lei. Jacó não viveu por lei. Os 12 patriarcas também, filhos de Jacó, não viveu por lei. Até os descendentes dos 12 patriarcas não viveu por lei. Até 430 anos. Depois de 430 anos, que Deus levanta Moisés para livrar eles ali, resgatar do Egito, para livrar da mão do faraó. E ali Deus dá as leis como um aio, como um caminho para conduzir esse povo. Agora, nós sabemos que todos esses que eu citei viveu por pacto da circuncisão. As leis veio depois que eles foram resgatados do Egito. Mas vamos dar continuidade para nós entender o que aconteceu. O que aconteceu? Vamos ler aqui em Lucas, capítulo de número 1. Vamos começar no versículo 26. Lá em Mateus também fala, mas Lucas é mais detalhado. Eu gosto de ler com detalhes, então aqui é mais detalhado. Lucas 1, versículo 26, está escrito: ora, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Aí já está cumprindo, Deus manda seu anjo ir lá, né, na cidade de Nazaré. Versículo 27, e uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Até aqui, Deus manda o anjo lá até Maria, mas o povo não viu. O anjo foi até ela. Ali a conversa dela com o anjo. E essa Maria, agora, estava prometida a casar com José. Ou seja, era uma noiva no dia de hoje, né? Já tinha dado os nomes, estava com aliança, esperando o dia do casamento. Assim era Maria com José. 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. 29. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa.
Então, quando o anjo chega ali e sauda ela, ela pensou, né? Ela ficou ali pensando que tipo de saudação era aquela. Versículo 30, disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Versículo 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Então o anjo fez ela lembrar, ela como era uma pessoa de família tradicional, ela participava de todos os eventos ali que o povo de Israel participava. Ela ia nas festas dos tabernáculos, ela conhecia bem as leis de uma família tradicional. Então quando ele fala que ia cumprir a promessa que Deus fez a Davi de suceder o trono, no versículo 33, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então aqui ele foi lá atrás buscar a casa de Jacó. Ela sabia dessas coisas. Ela sabia que ela estudava, ela sabia as profecias, ela ouvia. Então ela era, falando em outras línguas, ela era uma crente praticante. Versículo 34. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que não conheço varão, ou seja, que nunca fiquei com homem, né? 35. Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Veja ali o diálogo do anjo com ela. Agora vamos ver em Mateus, capítulo de número 1, do versículo 18 em diante. Está escrito: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido o Espírito Santo. Antes dela juntar com José, ela já apareceu grávida do Espírito Santo. Agora, como explicar na igreja que ela estava grávida e que José era justo, não tocou nela? Entende? Se isso acontecer na sua igreja, ali uma família tradicional, uma filha ali que está às quartas, domingo, ali, que participa da igreja, ser noiva de alguém, os nomes no cartório, e depois aparecer grávida e falar que é do Espírito Santo, o pastor vai acreditar? Estudando aqui a gente acha fácil, mas na prática. Versículo 19. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infanar, intentou deixá-la secretamente. Veja bem, José, quando soube que ela estava grávida, veja que nem o José também estava acreditando. Porque quando ele soube que ela estava grávida, ele falou: não, eu vou embora. Ele quis ali até poupar ela, entendeu? Poupar ela porque ele deveria pensar: olha, o José aprontou e agora está deixando a Maria indo embora. Mas a história não é essa. Então, versículo 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas, recebe a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Então, agora José vai viver com Maria ali, por causa que ele viu o sonho. Agora imagine ele explicando esse sonho lá no templo, que Maria estava grávida, mas agora veio um anjo, o Espírito Santo, e falou para ele que aquilo era do Espírito Santo, que ele ficasse quieto, que pegasse a Maria de volta. Ali os dois têm ato de adultério hoje nas igrejas, entendeu? Nós estudando a Bíblia, nós entendemos, porque já está escrito, já ficou a história, nós estamos estudando a história e entendemos que é normal.
Mas e no dia a dia? Porque eles não eram santos, eles eram pessoas como nós. No 21, ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque eles salvará o seu povo dos seus pecados. Então, meus queridos, a história, para a gente estudar, a gente acha normal, né? A gente não vê que tem nada anormal. Estudamos, entendemos o que aconteceu, sabemos o que aconteceu, e eles, que não sabia com quem ou quando ia acontecer. Entendeu? É uma história a ser pensada. Hoje, no meio da religião, os pastores falam, não, os pastores aí, eles são todos cheios de autoridade, né? Se colocar ali o paletó dele, o terno do pastor, geralmente, se colocar a direção à igreja, ele vai, só o terno só vai. Coloca uma Bíblia, ali é todo cheio de pouso, né? Todo cheio de pouso. Ah, o varão aqui é o seguinte, aqui na minha igreja o cajado come solto, julgando, né? Julgando as pessoas. Se está em ato de adultério na minha igreja, não tem perdão, é banco na certa, eu sei, essas coisas eu sei, eu vivi lá. Mas a realidade, meus queridos, não é bem assim. A realidade não é bem assim. Quando você vai para estudar na Bíblia, você vai ver a Bíblia, está diferente do que é ensinado nas religiões. É o seguinte, eu sou contra, eu estou pregando... Não, eu não sou contra, estou mostrando na Bíblia, você fica à vontade na sua casa, lê os capítulos, os versículos, que você vai entender a mensagem. Não é difícil, é simples, é fácil, basta ter coragem de estudar e pedir a Deus sabedoria para mostrar. Porque quando a gente vai conversar com os irmãos ali, não, é tudo certinho na igreja deles, não, lá é tudo certinho, lá não pode errar, tem que obedecer, tem que pagar o preço. Entende? É nesse quesito que eu falo que está fora. Os ensinamentos da religião estão totalmente fora da Bíblia. Muitas vezes é estudado, mostrado ali alguns versículos. Muitas vezes os irmãos, as irmãs, a maioria só estuda a Bíblia lá na igreja. Tem a Bíblia na casa, mas não abre, não estuda. E se estudar, só estuda aquilo que o pastor estudou lá, mostrou. Mas ali eles buscam aquilo que beneficia a obra deles, a igreja, porque fazer a obra na religião é ganhar dinheiro para enriquecer alguém. Você viu que a Bíblia não está dizendo de acordo com a religião. A religião está estudando uma coisa e fazendo outra. E quando você vai conversar com os irmãos, ele já tem na mente, não, mas está na Bíblia, sim. Está na Bíblia mesmo. Mas você tem que saber. Eu estudei aí o início da história de Abraão, que depois foi mudado para Abraão, para você saber de onde que surgiu a nação, de qual veio as profecias, que virou um país. Por que virou um país? Por causa que Deus tinha prometido a Abraão. E ali, há muito errar aquele povo, há muito transgredir as leis. Deus deu a mensagem aos profetas, às profecias, para que Deus ia dar um libertador a eles. E esse libertador ia firmar o trono de Davi de geração em geração, sempre. Então Deus não está falando que vai ter um fim. Deus está falando que vai estabelecer um reino. E esse reino é de eternidade em eternidade. Mas e a religião? Está ensinando de acordo com na Bíblia? Fica essa pergunta. Aqui chego mais um fim do estudo de hoje. Espero ter contribuído. Peço a você que assiste os vídeos com paciência, que meus vídeos têm um objetivo. Porque na graça, hoje que eu consegui compreender e entender o tanto que eu fiz errado, o tanto que eu errei, o tanto que eu fui enganado igual você está sendo. Eu não estou falando contra uma nação que se titula evangélico,
por causa da igreja, da denominação. Não estou falando contra vocês, eu estou falando contra um sistema que há milhões de anos vem ensinando de acordo, favorece alguém. Então a mensagem é essa, graça e paz, até um próximo vídeo. Que nosso Deus cubra vocês todos de todas as sortes de bênção, graça e paz.